pessoal, boa noite. Bom, segunda tentativa minha de gravação. Vamos ver, paciência. Essa é a aula de Zoologia de Vertebrados. Eu sou a professora Karine Braga. Essa é a disciplina da UENF, do curso de Ciências Biológicas Licenciatura. Hoje nós vamos conversar, então, um pouco sobre os gnatostomados, né? São os peixes com mandíbulas e principalmente com foco nos condrictes, que são os peixes cartilaginosos. Esse é o foco da nossa aula de hoje. Vamos lá. Bom, condrictes são peixes, então nada mais importante do que a gente começar definindo o que são peixes. Essa, por incrível que pareça, não é uma definição simples. Antigamente, né, no uso comum mais antigo da palavra, o termo peixe era usado para denominar organismos que vivem em ambiente aquático. O que é organismo que vivia em ambiente aquático? Isso iria desde hipopótamo, camarão, foca, anfíbio, tubarão, os peixes que a gente chama de peixes hoje em dia. Então, tudo isso era chamado de peixe, bastava viver em ambiente aquático. Com o passar do tempo e com uma abordagem mais de biologia, a gente tentando criar conceitos mais bem definidos, os biólogos foram tentando se tornar um pouco mais criteriosos para delimitar, então, o que seria chamado de peixes. E inicialmente começou-se eliminando os invertebrados, então seriam considerados peixes apenas dos vertebrados aquáticos. Em seguida foram se eliminando anfíbios, répteis, mamíferos aquáticos, até que se chegou a um conceito de peixe que seria um vertebrado aquático com brânquias, que teriam os membros se presentes na forma de nadadeiras e normalmente com uma pele com escamas de origem dérmica. Isso incluiria um conjunto grande ainda de organismos, que são esses organismos representados em cinza aqui, e um pequeno grupo representado em vermelho, mas a maioria está em tons de cinza, que dão aproximadamente metade dos vertebrados terrestres. Então, como a gente vê, para vertebrado é um grupo de diversidade muito grande. Mas, como a gente já aprendeu nessa disciplina, para se considerar um grupo como um grupo real, a gente trabalha com grupos evolutivos, grupos naturais, ou seja, aquele conjunto de organismos que compartilham um ancestral comum. E peixes compartilham esse ancestral comum? Bom, se a gente vê aqui, por essa árvore que nós já vimos ao longo da disciplina algumas vezes, a gente percebe que tudo, desde aqui de Osteíchthys para cá, é o que a gente cabe nesse conceito que a gente chama de peixes. E a gente exclui tetrápodes. Só que a gente não consegue determinar nenhum ancestral comum que seja compartilhado por esses organismos que não seja compartilhado com os tetrápodes. Qualquer ancestral comum desse conjunto de grupos é compartilhado também com tetrápodes. Eles individualmente têm ancestral comum só deles. Por exemplo, Myxine tem seu ancestral comum. Petromesontida tem seu ancestral comum. Elasmobranquio tem o seu ancestral comum. Até mesmo condrictes, né? O condrictes e o elasmobranquio e o holocefale, que compõem o grupo condrictes, eles têm um ancestral comum. Então, condrictes é um grupo monofilético. Agora, a partir do momento que eu junto condrictes com placodermes, ou que eu junto condrictes com agnata, eu não tenho um ancestral comum desses dois que não seja compartilhado com tetrápodes. Então, eu não consigo determinar um grupo monofilético formado apenas por eles. Sendo assim, peixes não é um grupo natural, considerando o conhecimento popular do que seria um peixe, considerando aquela condição de agrupamento de peixes. Para que peixe seja considerado um grupo monofilético, você, eu, seu cachorro, seu gato, seu passarinho, tudo tem que ser considerado peixe. Somos todos peixes. Daí que surge a piada eternizada dos biólogos do que são peixes, certo? Bom, então vamos entender um pouco sobre a história desses peixes de hoje que a gente vai estar estudando.
os grupos do nosso interesse. Na aula passada, nós falamos de mixiniformes, petromesontiformes e conodontes, né? Esses grupos aqui. Hoje nós vamos falar de placodermes, de condrictes e de acantódios, né? Que estão dentro aqui dessa definição ampla de condrictes aqui. Placodermes e acantódios são grupos que já são extintos, não estão presentes na atualidade. Então, se a gente olha para essa árvore filogenética, a gente já consegue perceber isso. Por quê? Lembrando, né, aqui em cima a gente tem o período presente, então qualquer barra dessa que não chega aqui em cima não está vivo na atualidade. Então, quem está vivo hoje em dia são só esses daqui, ó, mixiniformes, holocefália, elasmobranquia, actinopterígio, sarcopterígio. Esses são os grupos viventes. Todo mundo que está aqui para baixo já são grupos extintos. O surgimento e diversificação desses grupos nessa árvore é representada por essas barrinhas mais grossas. Essas barrinhas mais finas aqui embaixo, que são a continuidade das barrinhas mais grossas, são usadas só para tentar representar as relações de parentesco conhecidas ou hipotetizadas para esses grupos, né? Tanto que essas que estão representadas aqui de pontilhado são relações de parentesco que ainda são muito discutidas, não se sabe muito bem se as relações são essas mesmo. Mas o que é importante, então? É usar essa árvore para saber quem é vivente atualmente e quem surgiu primeiro, quem surgiu depois. Por exemplo, mixiniformes aqui, ó, surgiu aqui, ó, no meio do Carbonífero. Quando ele surgiu, esses ostracodermes aqui, ó, já nem existiam mais. Então, olhando aqui, eu sei quem surgiu quando e quem se extinguiu quando. Eu tenho uma noção temporal. Isso é importante saber ler a árvore. Bom, para a Gnatostomata ser o grupo monofilético, eu tenho um conjunto de características que são compartilhadas por eles, que são suas sinapomorfias, certo? Sendo as principais a presença de mandíbulas e a presença de apêndices pares. E lembrando que eles só são monofiléticos quando eu considero os tetrápodes junto com eles, quando a gente tem os vertebrados terrestres, aqueles que têm 4 patas, junto com eles. Essas 4 patas nada mais são do que esses apêndices pares, certo? Que estão na forma de nadadeiras nos peixes. Bom, vamos falar primeiro então dos placodermes, que são esses caras aqui, ó. Eles são os grupos mais próximos dos condrictes entre os peixes que estão no nosso interesse. Então, eles são aqui, ó, parentes próximos que já se extinguiram. Vamos ver que características eles tinham, como eles eram. Depois a gente vai falar dos acantódios, que são esses daqui, certo? Bom, eles são os primeiros vertebrados com mandíbulas e eles surgiram no registro fóssil no período siluriano inferior. São bastante antigos. Eles evoluíram em uma grande variedade de formas, algumas muito grandes. A gente tinha espécies de até 10 metros de comprimento. Então, eram organismos realmente grandes. Eles eram peixes com armadura cobrindo o corpo, que poderia ser na forma de escamas, que tinham formas de diamante, né? Ou na forma de grandes placas ósseas. E todos eles se extinguiram no final do período devoniano. O devoniano é aquele período que é chamado de Era dos Peixes, é onde a gente tinha maior diversidade de peixes, um monte dos grupos que hoje são extintos estavam presentes e eram muito diversos durante esse período. Vamos falar um pouco mais sobre isso nessa aula. Um outro grupo, que é os acantódios, que já se extinguiu, que eu mostrei ali na árvore também, e a gente vai falar um pouco mais sobre eles na próxima aula, mas são peixes primitivos que tinham mandíbulas já presentes. Eles já estavam presentes do siluriano até o permiano e são caracterizados por olhos grandes, situados anteriormente na porção da frente do rosto, e com nadadeiras com grandes espinhos. Aqui vocês podem ver. Eles estão incluídos em um clado que sofreu uma diversificação muito grande, né? Que ampliou muito e que
provavelmente deu origem aos peixes ossos. É uma das hipóteses. Esse mesmo grupo que incluía os acantóides deu origem aos peixes ossos, que é o grupo que a gente vai estudar na próxima aula. Nessa aula a gente vai estudar os peixes cartilaginosos. E os peixes ossos são os peixes mais diversificados. Eles hoje estão presentes no mundo inteiro e eles compõem grande parte aqui, ó, Actinopterides, são esse grupo aqui, ó, que compõe a maior diversidade de peixes e a maior diversidade de vertebrados da Terra, certo? Bom, como vocês sabem, a minha disciplina, a gente sempre trabalha com uma visão evolutiva. Como a gente está saindo de um grupo agnata e entrando no grupo gnatostomada, gnata, mandíbula. Agnata, não mandíbula, sem mandíbula. Então, eram aqueles peixes sem mandíbula. Estão indo para o gnatostomada, com mandíbula na boca, certo? Vamos comparar primeiro qual que era a morfologia, a anatomia de um geral, né, de um modelo geral dos agnatos com a de um peixe gnatostomado. Então, o que surgiu? Quais são as características que diferenciam esses dois grupos? Bom, a primeira e mais clara é, lógico, a presença de mandíbula, né? Então, aqui, ó, a gente tem uma mandíbula na boca, enquanto aqui a gente não tem mandíbula. Além disso, a gente passa a ter nadadeiras pares, né? As nadadeiras peitorais, nadadeiras pélvicas e um conjunto grande de nadadeiras que permite esses animais terem uma vida ativa, uma capacidade de natação grande, que a gente vai discutir ao longo dessa aula. Essas são as características principais para vocês lembrarem, para diferenciar um gnatostomado de um agnata. A gente vai falar sobre mais algumas delas ao longo da aula. Bom, estamos falando tanto de transição, né, de sair de uma condição agnata para uma condição gnatostomada, então vamos entender o que a gente sabe sobre como isso aconteceu. Vamos lá. A gente tem primeiro uma hipótese original, que é a que vocês vão ver na maioria dos livros, na maioria das bibliografias, em eventuais aulas no YouTube. E a gente tem algumas condições, algumas discussão que tem rolado sobre essa hipótese original. Primeira coisa, vamos entender a hipótese original e depois a gente vê as modificações que têm ocorrido nessa hipótese original. A gente tem aqui inicialmente um embrião de vertebrado na sua fase faríngula, no seu estágio faríngula. Não se preocupa com isso, é um estágio do desenvolvimento embrionário de todos os vertebrados. Todos nós passamos por esse estágio. Nesse estágio, como é que estava o corpo do vertebrado? Bom, a gente tem uma região pré-mandibular aqui, chamada também de domínio pré-mandibular, que está representado em verde. Aqui nela a gente tem a cápsula nasal, o olho, né? Todos lembram derivado das células da crista neural, dos placódios. A gente tem aqui os arcos branquiais, né? Lembra que na fase embrionária, nós mamíferos também, todos os vertebrados têm brânquias. E aí, o que acontece? A gente tem o arco mandibular, que é esse primeiro aqui representado em vermelho, o arco ióideo. A gente tem aberturas entre esses arcos, né? Que na literatura em inglês vai aparecer como gill slits, né? São as aberturas branquiais. E depois a gente tem o que são chamados de arcos branquiais, que são esse azul e esses roxinhos aqui, certo? Entre cada um deles a gente tem a bolsa faringeal ou a abertura branquial. Além disso, a gente tem os nervos que vão inervar esses arcos branquiais. A gente vai falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. Mas o que essa hipótese original dizia, então? Que esse arco mandibular, ele, no ancestral dos vertebrados, no ancestral que ainda era agnata, que ele era um arco branquial também, que sustentava uma barra branquial, que tinha uma abertura branquial associada a ele, que era funcional, funcionava como uma brânquia mesmo,
né, tinha um papel respiratório, e que esse arco, então, esse primeiro arco branquial, que está representado aqui, então, nesse modelo de um ancestral sem mandíbulas, ele está representado aqui em vermelho. Esse primeiro arco branquial teria se desenvolvido e se dobrado para gerar, então, a nossa mandíbula, a mandíbula inferior e a superior. Além disso, o nosso segundo arco branquial, aqui, que é o arco ióide, teria dado origem ao osso ióide, que sustenta essa mandíbula, que ajuda na conexão dessa mandíbula. E os próximos arcos, nos peixes, teriam se mantido como arcos branquiais, sustentando as brânquias, e estariam relacionados, então, com a respiração desses animais. Então, essa é a nossa hipótese original. Só para vocês entenderem melhor a figura, aqui embaixo, então, a gente tem uma visão frontal do arco branquial. Aqui a gente tem a visão lateral, né? Então, usando de exemplo isso aqui eu tenho o meu peixe de lado, né? É essa visão que eu estou tendo aqui na frente. Se eu virar ele de frente, assim, aqui está a carinha dele, e eu fizer um corte nele aqui, eu vou visualizar o meu arco branquial assim, ou seja, ele passa pela lateral do corpo todo e ele só não é ósseo coberto aqui na parte dorsal, ele é na parte ventral e lateral toda do corpo, certo? Bom, qual é o problema com essa hipótese original? O que acontece? Os estudos de evodevo, que a gente chama, que são de evolução e desenvolvimento, são estudos baseados em genética e no desenvolvimento embrionário dos animais, buscando comparar organismos aparentados e ver como que há modificação no corpo desses animais ao longo do seu desenvolvimento embrionário. Eles mostram que não existe evidência de que esse primeiro arco mandibular realmente tenha sido um arco branquial. Isso é a primeira coisa. E as evidências são, eles não estão sob controle dos gene ROX como os demais arcos estão. Então, eles já têm um controle genético diferente, são controlados de uma forma diferente. Então, se ele tem uma base genética diferente, eles provavelmente não eram a mesma coisa, não eram um arco branquial como os outros. Além disso, o nervo trigêmeo, que é o quinto nervo craniano, que supre este arco, ele é diferente dos nervos que suprem os demais arcos, ele tem uma origem diferente. Então, ele é suprido por arco diferente, ele tem um controle genético diferente e diferente dessa região pré-mandibular também. Então, isso já é um indicativo de que eles não têm a mesma origem, que ele não tinha, talvez, a mesma função que os demais arcos nos demais animais, nos ancestrais e nos outros agnatos. Além disso, uma coisa que a gente faz para entender a evolução desses animais é estudar os parentes mais próximos. Então, a gente pode estudar os agnatas viventes, já que a gente não vai ter um ancestral aqui para a gente poder estudar. Então, comparando o gnatostomado atual, um gnatostomado atual com um ciclóstomo, né? Um agnata vivente, pode ser uma lampreia, uma feiticeira, a gente vê que a condição das brânquias e dos arcos branquiais é diferente nesses dois organismos. Aqui a gente tem uma visão, vamos pensar aqui de novo no meu peixe, né? A gente está vendo ele aqui por cima, pensando que aqui é o dorso dele e aqui é o ventre dele. Se eu abrir e olhar ele de cima, eu tenho aquela visão ali. Então, ele está cortado ao meio e aí eu estou olhando ele assim, dorsalmente, certo? O que eu tenho, então? Aqui tem os meus arcos branquiais. Como está cortado, eu só vejo uma bolinha que representa aquele canudinho que era o arco branquial. Ele aparece de um lado e do outro, certo? Quando eu comparo no meu ciclóstomo, eu tenho aqui o arco branquial do lado de fora e mais para dentro do corpo eu tenho as minhas brânquias, que estão representadas aqui em vermelhos, né? A brânquia é aquela área inervada que vai fazer as trocas gasosas com o ambiente. Então, ela está interior
ao arco branquial nos ciclostomados. O arco branquial está posterior ou exterior às brânquias. No caso do meu ginatostomado, as brânquias estão exteriores ao arco. O arco branquial é interior às brânquias, né? Ele está mais interior no corpo em relação às brânquias. Olha só, tá aqui mais para dentro no corpo. Então, a gente vê que a disposição das brânquias e do arco branquial nos ginatostomados em relação aos ciclostomados é diferente. E isso já é uma característica importante de diferença entre esses dois grupos. A gente tem um conjunto de outras características anatômicas diferentes que são importantes também para a gente entender a evolução das mandíbulas. Vamos lá. Aqui, então, a gente tem uma árvore filogenética, certo? Uma árvore lateral, a gente tem uma ramificação, aqui em cima a gente tem os agnatos, aqui embaixo a gente tem os ginatostomados. O que acontece? Os agnatos têm uma única abertura nasal. Isso é uma questão bastante importante para entender a evolução dos ginatostomados e a modificação que ocorre nessa região frontal deles. Isso já tinha sido apontado pelo Ernest Haeckel lá no século XIX. Então, que os agnatos tinham uma condição de monorrimia, ou seja, uma abertura nasal, tanto nas lampreias como nas feiticeiras, enquanto que os ginatostomados têm duas aberturas nasais. Ah, Karine, e esse aqui? Esse aqui é um fóssil que tem uma condição meio que intermediária entre os agnatos e o ginatostomado. Vamos entender isso melhor a partir dessa organização, desse corte lateral deles aqui. Olha só, quando eu tenho uma abertura nasal só, eu tenho um saco nasal único. E esse saco nasal, a abertura nasal está aqui, desculpa. Ele está ligado o saco nasal e o duto hipofisial. A adenohipófise está conectada ao saco nasal. E isso leva a um cérebro que tem que ter um desenvolvimento menor e uma conexão importante entre a adenohipófise e o saco nasal. Eles estão ligados. Isso ocorre tanto nas feiticeiras quanto nas lampreias. Aqui a abertura nasal é mais em cima. Ela está aberta aqui. Aqui eu tenho o saco nasal e aqui eu tenho o duto hipofisial ligado a eles. Aqui, vamos na condição extrema oposta. No caso dos ginatostomados, eu tenho um duto hipofisial separado da minha abertura nasal. Eu tenho uma abertura nasal duplicada e eu tenho dois sacos nasais que são independentes do meu duto hipofisial. Vai ficar melhor de ver isso na próxima figura. No caso dos galeapsídeos, que são esses parentes próximos aqui dos ginatostomados, eles têm duas cápsulas nasais, assim como os ginatostomados, mas eles têm uma única abertura nasal. E aí eles têm a adenohipófise mais separada dos bulbos olfatórios, né, do saco olfatório, do que os agnatos. Então, embora ele só tenha uma abertura, ele já consegue ter uma separação maior. E o interessante é que isso permite um maior desenvolvimento do cérebro desses animais, principalmente do prosencéfalo, né, que é essa parte anterior do cérebro. Ele está mais desenvolvido, então, nos ginatostomados do que nos agnatos, incluindo nesse animal, esse galeapsídeo, que é um animal já extinto e que tem essa condição parecida. Como que isso acontece? Por que isso acontece? Bom, a condição do ciclóstomo, que tem uma narina única e ela está presente na linha média, impede o desenvolvimento de uma mandíbula superior ao longo do desenvolvimento
embrionário, ao longo da ontogenia desse animal. O que acontece? Olha só, a gente tem aqui um placódio, que é o placódio nasohipofisial. Ele está no ciclostomado, né? Então, é um placódio único que dá origem à hipófise e aos sacos nasais. Agora, nos ginostomados, eu tenho o placódio nasal, que é duplicado, está presente aqui dos dois lados, e eu tenho um placóide hipofisial, que está aqui, ó, deslocado posteriormente, separado desse placódio nasal. Devido a isso, é possível para esses animais que células da crista neural do arco mandibular possam migrar para essa região entre os placódios nasais e o placódio hipofisial para começar a formar a mandíbula superior. No caso dos ciclostomados, ele tem esse placódio único que impede a formação de uma mandíbula entre a hipófise e essa parte nasal desses organismos. Então, esse é um dos principais empecilhos. E foi o que foi percebido que influencia mais a evolução das mandíbulas desses animais. Certo? Então, entrando agora nas próximas características dos gnatostomados, que eu disse que eram importantes, são as nadadeiras. O surgimento das nadadeiras foi um evento evolutivo super importante para os gnatostomados, porque ela permitiu a eles terem uma natação ativa mais equilibrada, mais natação ativa, movimentos laterais mais bem controlados, movimentos de guinada frontal, movimentos de guinada lateral. Eles têm uma nadadeira caudal forte, mas eles têm essas nadadeiras que ajudam a manter o equilíbrio, essas nadadeiras pareadas. Então, é importante, e isso tem que estar representado nos desenhos que a gente vai pedir de gnatostomados, essas nadadeiras. Eles têm um par de nadadeiras peitoral, um par de nadadeira pélvica, tem a nadadeira anal, tem a nadadeira caudal e eles têm a nadadeira dorsal, que pode ser duas, pode ter uma aqui na frente e uma aqui atrás. Essas nadadeiras ímpares, como essas duas dorsais e essa aqui de baixo, essas que não são pareadas, são importantes para a estabilidade deles no plano vertical, para cima e para baixo. E as pares para o equilíbrio na coluna d'água e para direcionar o movimento fino desses animais. Como que surgiram as nadadeiras? Tem a hipótese principal, essa hipótese da nadadeira dobrada, que foi proposta com base no fóssil desse Milocuminha, tá? Essa espécie aqui. Vocês podem ver, eles têm essa dobra de pele aqui muscular, que é pareada, tem desse lado e tem do outro lado. Então, acredita-se que as nadadeiras estão evoluídas a partir dessas dobras de pele que foram dando mais estabilidade nesses fósseis que tinham nesses organismos que hoje são fósseis, né? Que tinham essas dobras e conseguiam se movimentar, se estabilizar melhor na água. Então, eles foram sofrendo um processo de seleção natural para aumentar cada vez mais essas nadadeiras, essas dobras laterais. A partir disso, foi surgindo depois o desenvolvimento de ossos que permitiam movimentar melhor essas nadadeiras. Ainda é escasso o conhecimento sobre o processo de evolução mesmo, de desenvolvimento das nadadeiras. A hipótese mais forte atualmente é de surgimento a partir dessa necessidade de maior estabilidade, melhoramento do movimento, a partir dessas dobras corporais, então, que já estavam presentes nesses organismos que hoje são fósseis, né, já extintos. Vamos entrar, então, agora nos grupos viventes. Começando, então, a classe Chondrichthyes, né, que são os peixes cartilaginosos. Condro é cartilagem, Icti é peixe, né? Então, peixes cartilaginosos, peixes Chondrichthyes.